Pessoal, a esquerda está entrando em modo desespero porque eles percebem que realmente há a possibilidade de parar tudo. O líder do PL na Câmara dos Deputados deu uma declaração que eu vou fazer a leitura aqui para vocês e que deixou o pessoal da esquerda desesperado. O Boulos mesmo fez um vídeo desesperado com medo de que tudo possa parar. O PL, que é o partido do Bolsonaro, fez uma publicação fazendo convocação para que o povo se manifeste em favor do Bolsonaro. Enquanto isso, uma carta que foi escrita e que estava em sigilo num processo foi liberada. Essa carta é endereçada ao ministro do Supremo Alexandre de Moraes. E se já havia, um símbolo espinhoso contra o ministro Alexandre de Moraes, agora, com essa carta, esse símbolo fica ainda maior, porque deu uma repercussão grande, inclusive figuras de direita e de esquerda estão questionando as atitudes do ministro Supremo Alexandre de Moraes. Além disso, nós estamos diante de um momento em que as pautas processuais do STF começam a ser questionadas até por órgãos de imprensa. E também, vamos falar sobre o vídeo que foi liberado, da Débora, a menina que está presa lá, do 8 de janeiro, do batom. Teve um vídeo que está circulando na internet e que está causando grande repercussão. Nós vamos falar sobre tudo isso aqui, tá bom? Então não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. É sempre muito importante a sua participação aqui no nosso canal, seja com comentário, deixando o like, assim o YouTube entende a relevância do trabalho que a gente faz aqui, tá bom? E por fim, mas não menos importante, não deixa de visitar a nossa biblioteca digital e conhecer os livros que estão disponíveis aí para você. Se você é o tipo de pessoa que gosta de crescimento pessoal, recomendo para você o livro 20 Regras para a Vida, tá? Esse livrinho já está fazendo aniversário aí, 5 anos que eu escrevi esse livro, mas eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Bora para cima? Vamos começar? Vem comigo. Pois é, pessoal, o PL, o líder da bancada do PL, o Sóstenes Cavalcante, fez uma publicação no seu Instagram. Na publicação, ele, além do vídeo aqui que eu vou ler para vocês, não vou deixar o vídeo rodar por causa da música de fundo que colocaram, com questão de direitos autorais, mas olha só, a perseguição política escancarada contra Bolsonaro é uma afronta à democracia e à Constituição. Diante dessa injustiça, a bancada do PL está em obstrução na Câmara dos Deputados em sinal de indignação. Não aceitaremos calados a cassação de direito, nem a tentativa de calar a direita. E aqui, é o momento do vídeo onde ele fala, queremos dizer que se pensaram que a gente ia baixar a cabeça, hoje nós já começamos a obstruir aqui na Câmara. Hoje, aqui na Câmara, ninguém vai fazer nada. Não teve ordem do dia. E nós vamos continuar nessa trincheira da luta pela democracia. A luta pelo devido direito do processo legal que está sendo aberto pelo Supremo Tribunal Federal. Da luta nas ruas, porque nós estamos vendo aqui, é um superpoder do STF. E sobrepondo aos demais poderes. Foi isso que ele falou aqui. Eu não coloquei por causa da questão dos direitos autorais, tá? Da música de fundo que eles colocaram. Então, o que aconteceu foi uma obstrução total da pauta de ontem. Então, o PL conseguiu obstruir já as pautas, já começou um trabalho de travar a pauta, e isso causou um certo desespero. Olha só, o Guilherme Boulos publicou isso aqui no seu perfil oficial, o seguinte: enquanto todo democrata brasileiro está comemorando o fato do Bolsonaro ter virado réu e vai responder pelos crimes, eu quero alertar para vocês que os bolsonaristas aqui na Câmara dos Deputados estão preparando um outro golpe. É o seguinte, eles estão ganhando apoio de gente de vários partidos para aprovação do projeto da anistia. E estão vendendo a ideia que a anistia é para o pessoal do 8 de janeiro. Só que o projeto que eles apresentaram aqui em relação à anistia envolve a anistia de todos os atos desde o 30 de outubro, ou seja, o dia da eleição, até depois do 8 de janeiro. Ou seja, anistia ao Bolsonaro. De modo que, se isso for aprovado aqui no Congresso Nacional,
A chance do julgamento do Supremo ser inviabilizado é real, porque esses crimes deixariam de ser considerados como crimes por conta dessa lei de anistia. Então a situação é grave e estão ameaçando, se não for pautado na semana que vem, obstruir todos os trabalhos aqui na Câmara dos Deputados. Por isso, é muito importante a gente se mobilizar para deixar claro que a sociedade... Compra pão com mortadela para mobilizar o pessoal, né? E olha que ainda não vai. Mas é o seguinte, o PL começou a manifestação contrária agora para que o povo se mobilize pelo Bolsonaro. Olha só, a publicação que o PL fez foi essa aqui. Já foi um por todos, agora somos todos por um. E aí o PL escreveu o seguinte: no dia 6 de setembro de 2018, por volta das 15h40, foi quando Jair Bolsonaro fez do próprio corpo um escudo da nossa democracia. Doeu, abalou, mas ele resistiu àquela dor. Hoje, por um milagre, vivo e com tantas vozes chamando seu nome, o sistema segue insatisfeito. Tudo bem, ele nunca quis agradar a máquina. Bolsonaro só serve a Deus e ao seu povo. E é por isso que o Brasil ficará ao seu lado de novo e de novo, né? Então aqui é a publicação que o PL faz, né? Convocando para o povo ficar do lado do Bolsonaro nessa hora. A grande questão, às vezes eu até me pergunto, né? Às vezes a vida é engraçada e a gente para filosofar um pouco. Realmente, né? O lance da facada com o Bolsonaro. Eu não sei se você é religioso, se você não é religioso, você que está me assistindo aqui, mas você vê lógica numa pessoa sobreviver uma facada daquela proporção, daquele nível, para terminar sua vida na cadeia depois? É meio ilógico, né? Então, se você acredita em desígnio, e muitas pessoas acreditam em desígnio, vem que o Bolsonaro, né, pode estar blindado de forças espirituais, né? É uma visão que uma ala tem. E eu falo, assim, seria um desígnio muito estranho, né? O cara se livrar de uma facada para depois ir parar na prisão. Mas vamos lá. Críticas aqui, né, que estão sendo feitas, né? É crime acampar em quartéis para pedir golpe. Esse pedido foi feito por Bolsonaro, diz Moraes. Ou seja, o ministro Alexandre de Moraes agora ele argumenta que quem ficou de frente dos quartéis pedindo uma possível intervenção militar estava cometendo crime de golpe de Estado. O simples fato, né, de ficar lá na porta dos quartéis se manifestando. O André Marsiglia, constitucionalista, ele escreveu o seguinte: outro ponto que chamou atenção no julgamento hoje foi Moraes argumentar que havia intenção golpista em que impedia a intervenção militar. Olha só. Se manifestar favorável a algo, ainda que ilícito, é lícito, é liberdade de expressão, conforme decidido pelo próprio STF na ADPF 187. Essa decisão aqui atinge, por exemplo, o caso das drogas. Peraí, droga é ilícito. E aí você defende a liberação das drogas. Você está cometendo um ilícito? Não, você não está. Você está usando a liberdade de expressão para discutir, né? E aí a mesma coisa. O sujeito aparece e fala, não, mas muito melhor seria se o Trump invadisse essa porcaria de Brasil. O sujeito fala isso. Ele está atentando contra o Estado Democrático de Direito e ele está fazendo um plano de conspiração porque ele deseja que o Trump faça isso. Quando alguém fala, deveria ter aqui, uma intervenção dos alienígenas aqui, ele está interferindo, né? Então, assim, são certas interpretações e o problema é esse, a falta de clareza que a lei proporciona ao deixar que arbítrios fiquem na mão da interpretação. E aí a gente entra no caso aqui da Débora, né? Ontem a justiça tirou, né, o sigilo, porque estava em sigilo, a carta que a Débora escreveu para o ministro Supremo Alexandre de Moraes. STF derruba a carta, né, sigilo da carta, enviada por mulher que Pichot perdeu o mané. Né? Aí, no calor do momento, abre aspas, cheguei a cometer aquele ato tão desprezível, fecha aspas. A Débora Rodrigues dos Santos escreveu isso sobre pichar a estátua, a justiça em Brasília durante os atos, né? E aí tá aqui a carta que ela escreveu. E aí o UOL também publicou aqui, né? Mulher que pichou a estátua do STF pediu desculpas a Moraes por ato desprezível. O ato que ela pediu desculpa é escrever, perdeu o mané. A Débora Santos escreveu a carta de desculpas em novembro de 2024. Ela está presa desde março de 2023. Responde por 5 crimes.
dos quais a maioria da classe dos juristas, né, dos advogados, questionam. Ela só deveria responder pelo crime de pichação. E aí tem alguns pontos, né? Sou uma cidadã comum e simplesmente sempre mantive minha conduta ilibada, jamais compactuei com atitudes violentas ou ilícitas. Qual a vida pregressa dessa mulher? Quais crimes ela já cometeu? Quais envolvimentos com guerrilha? Quais envolvimentos em sequestros? Quais envolvimentos em assaltos a bancos? Quais envolvimentos da subversão essa mulher fez? Nada. No calor do momento, cheguei a cometer aquele ato tão desprezível. Escrever, perder o mané, né? Falar, escrever é desprezível, perder o mané. E aí, posso assegurar que não foi nada premeditado. Foi sem raciocinar. Me arrependo amargamente. E aí, a grande questão aqui é que ela deixa muito claro, inclusive num vídeo, que ela foi por conta própria. A própria Folha de São Paulo, e isso aqui está se tornando espinhoso para o ministro Alexandre de Moraes, porque a própria Folha de São Paulo publicou o vídeo da Débora Rodrigues, uma vez que o direito de defesa dela argumenta que está sendo tolhido, que ela não teve o direito de defesa, que o julgamento dela não é justo como os demais, a Folha de São Paulo fez esse papel, dando a ela o direito de que se manifeste. Agora, se você acha que essa mulher é perigosa o suficiente para pegar 17, 14 anos de cadeia, e que ela é mais perigosa do que o André do Rap, que ela é mais perigosa do que muitos outros criminosos por aí, que ela é mais perigosa do que políticos corruptos que fazem rachadinha e você, quando paga seus impostos, chega no pronto-socorro e falta um medicamento e o seu filho morre na mesa de cirurgia enquanto um político vagabundo está lá roubando o seu dinheiro na rachadinha. Se você acha que ela é mais perigosa do que essa gente, cá entre nós, eu acho que o seu desvio não é só cognitivo, é moral também. Eu queria dizer que não foi nada premeditado. Eu sou uma cidadã do bem, que eu fui aos atos e eu não imaginava que ia ser tão conturbados desse jeito que foi, mas eu fui por conta própria, de ônibus, né? E quando eu me deparei lá em Brasília, lá no movimento, eu não fazia ideia do bem financeiro e do bem simbólico daquela estátua. Quando eu estava lá, já tinha uma pessoa fazendo a pichação. E ele faltou talvez um pouco de malícia da minha parte, porque ele começou a escrita e ele falou assim: eu tenho a letra muito feia, moça, você pode me ajudar a escrever? E aí eu continuei fazendo a escrita da frase dita pelo ministro Barroso. E eu, de fato, não sabia, não adentrei em nenhum dos prédios da STF, nem do Congresso, nem da Casa do Planalto, em nenhum dos lugares. Eu só fiquei naquela praça. Eu estava tirando fotos, porque eu nunca tinha ido a Brasília, e eu achei os prédios, de fato, muito bonitos, e foi por isso que eu estava lá tirando fotos, e apareceu esse indivíduo que eu nunca vi na vida, e falando isso para mim, e eu caí nessas falas dele, mas eu nunca fiz nada de ilícito na minha vida. Então eu queria pedir, assim, de todo o coração, que se compadecesse de mim, porque eu sou uma mãe, que eu nunca me afastei dos meus filhos. Essa separação tem feito eles sofrer demais, e eu só queria que soubesse disso, excelência, porque isso tem feito minha família sofrer demais. Me desculpa pela... Não, fica à vontade. Tá aqui, tá? E aí, se você tem ódio dessa mulher, o amor não venceu. Mas não venceu mesmo, né? É o seu ódio que tá no poder. É só isso. Mas vamos lá. Não para por aí, não. Muitas pessoas estão criticando cada vez mais e isso se tornou um espinho, né? Literalmente, para o ministro Alexandre de Moraes. Porque as pessoas estão vendo isso aqui. Foi a Folha de São Paulo que acabou de publicar o vídeo dessa mulher. Olha só
o Cleitinho Azevedo aqui. Essa é a justiça imunda do Brasil. Essa aqui é a Débora. Sujou o patrimônio público com batom, está presa e tem que pagar uma multa de 300 milhões de reais. Ela sujou o patrimônio público. Esse é o Sérgio Cabral. Esse desviou dinheiro público, 300 milhões de reais. Não devolveu esse dinheiro, não vai pagar a multa de 300 milhões de reais, está solto, rindo da cara do povo e querendo ser candidato o ano que vem. Essa é a justiça do Brasil. É o que essa moça escreveu. Daqui a pouco vão mandar prender essa moça por 14 anos, vão dar 30 milhões de multas e vão falar que o Cleitinho é o mentor do golpe e pode mandar ele para 30 anos de cadeia. É o retrato do Brasil, né? É o retrato do Brasil. Figuras até de um centro, né? Figuras da política que nem de longe podem ser consideradas assim, figuras bolsonaristas, como o Nelsinho Trade, né? Escreveu o seguinte: olha, a justiça precisa agir com equilíbrio, sem espetáculos nem perseguições. O Brasil precisa de paz e soluções, não de mais divisão. No momento, exige responsabilidade, respeito às leis e ao devido processo e à verdade. Olha o que ele escreveu. O momento exige responsabilidade, respeito às leis, ao devido processo e à verdade. O que esse cara escreveu de errado aqui? Nada. Ninguém deve ser julgado antes da hora, nem colocado no mesmo balaio, sem provas claras e concretas. E aí, né, ele escreveu: o Brasil precisa de justiça, não de espetáculo. Veio uma Lilian aqui e escreveu grande reflexão. E aí vem a mente esquerdista aqui e escreveu: alisando gado nobre senador, seu pai, um constituinte, deve olhar com surpresa. Olha o tamanho da burrice dessas figuras. O cara diz em devido processo legal, ninguém deve ser julgado antes da hora, é preciso equilíbrio, é preciso cessar as perseguições, mas esse cara não é da oposição, esse cara não é da direita, mas o simples fato da pessoa refletir o óbvio que é defender a democracia, isso aqui sim é defender a democracia, esse tipo de coisa vem acontecer aqui. Esse tipo de gente aparece simplesmente para sabe, assustadoramente, né? Enfim, né? Atacar, destilar ódio, que é o que eles sabem fazer. Até o PCO, pessoal, olha só, o Partido da Causa Operária, ao se alinhar ao arbítrio do STF e apoiar a condenação desproporcional de uma cabeleireira por um ato simbólico, a esquerda não apenas enterra qualquer compromisso com os princípios democráticos, como também se desmoraliza perante a sociedade. A mesma esquerda que outrora denunciava os crimes do judiciário, agora celebra perseguições iguais, trocando a coerência por uma ilusão de vantagem. Falar o quê? E é por isso que eu digo para vocês, eu me pauto a atos, não a pessoas. Eu concordo com o PCO? Dificilmente. Na maioria das pautas, não. Mas eu acho que este ato foi coerente? Com certeza. Eu votaria no Nelsinho Trade? Dificilmente. Mas você concorda com o que ele escreveu? Com certeza. Você concorda com tudo que o Glenn Greenwald faz? Não. Com certeza não. Mas você concorda que ele é um cara coerente? Mesmo na denúncia contra o Lula, ele estava coerente? Porque o Moro acabou se tornando um político mesmo, e agora ele está coerente na denúncia contra o Moraes. Você entende isso também? Se sim, né? É porque você passou a entender além da ideologia e passou a entender com raciocínio. Mas não vai parar por aí. Não vai parar por aí. Os espinhos vão crescer cada vez mais. Dá uma olhada nessa matéria da Revista Oeste. Com câncer avançado, idoso envolvido no 8 de janeiro tem o pedido de prisão domiciliar rejeitado por Moraes. Não, você não entendeu. Um idoso que tem câncer em estado terminal fez o pedido de liberdade e foi rejeitado.
Olha só, eu preciso ler um trecho para vocês. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, rejeitou um pedido de prisão domiciliar feito pela defesa do professor aposentado Jaime Junques, de 69 anos. É um golpista mesmo, né? Não, peraí. Dos 400, só 40 e poucos eram velhinhas. Então eu sou bonzinho, entenderam? E aí, um professor de 69 anos, condenado a passar os próximos 14 anos da sua vida na cadeia. E aí o detalhe, foram lá para cumprir a ordem, foi avisado no processo várias vezes que ele tem câncer de próstata, está em estado terminal, e aí foram buscar o sujeito. Ele deu um ataque do miocárdio, né? Deu uma parada lá, ou seja, deu um infarto, e está na UTI. Mas a ordem é que prendam ele. Provavelmente não vão tirar ele da UTI para levar, mas a ordem é que prendam ele. Não pode cumprir, né, prisão domiciliar. Afinal, esses nojentos, né, bolsonaristas, monstros cretinos, merecem pagar, se necessário for, até com a própria vida. Mas não é sempre assim, né? Esses tiveram julgamentos em tempo recorde, porque dá uma olhada aqui. A justiça absolve integrantes do MST que invadiram e vandalizaram fazenda em São Paulo. Quem lembra dessa imagem aqui, ó? Quem lembra dessa imagem dos tratores do MST invadindo e derrubando muitos pés de laranja, né? A imagem viralizou, né? Quando vou tirar o áudio aqui, ó. Aqui, isso. Quem lembra dessa imagem aqui? Pois é, os caras do MST entraram, roubaram celulares, roubaram computadores, roubaram os tratores, fizeram um massacre na fazenda, derrubaram os pés de laranja. Você lembra dessa imagem aqui que aconteceu em 2009? Pois é, foi todo mundo absolvido. Mas peraí, 2009 para 2019... passou 10 anos. Para 2025, né? Passou 14 anos. 14 anos. Para agora, né? Para agora, depois de 14 anos, essas figuras serem absolvidas. É o Brasil que você conhece hoje em dia. É o Brasil de hoje. E aí? Se sente representado? É o Brasil em que o advogado do processo é impedido de participar. A detenção de Sebastião Coelho e o bloqueio a julgamento são ilegais e afrontam a advocacia. É o que os colegas advogados, né, especialistas, afirmaram das ações do Supremo Tribunal Federal. Mas e a OAB? Né? A OAB nem tchum, nada. Né? E aí, minha solidariedade ao colega de profissão, Sebastião Coelho, que é interessadíssimo no processo do Bolsonaro, é o mesmo processo em que o seu cliente é parte e não pôde sequer comparecer, ainda saiu detido de lá. OAB, hein? Mas enfim, obrigado por ter acompanhado nosso editorial, pessoal. Eu vejo vocês no próximo editorial. Grande abraço.